Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos. Neste trabalho de divulgação e esclarecimento da doutrina espírita, que o Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão se propõe, hoje vamos dar seguimento à análise do capítulo 13º, intitulado Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E para tal, comecemos por relembrar os temas já abordados, os que fazem parte do estudo de hoje. Pois bem, este tema, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Bom, no estudo anterior tratámos dos seguintes temas: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, falámos também do óbolo de viúva e, por fim, convidar os pobres e os estropiados. Hoje iremos analisar, nas instruções dos Espíritos, dois temas: a caridade material e a caridade moral, e a beneficência. Sendo que da beneficência apenas trataremos de uma parte, e a outra parte será tratada no próximo estudo, conjuntamente com os temas a piedade e os órfãos. Vamos então começar este tema, a caridade material e a caridade moral, mensagem recebida em Paris no ano de 1860, e é a nossa irmã Rosália que nos deixa esta mensagem. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encerram nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isto. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito. Para encontrardes, ao sair do vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Amai, pois, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo, quando uma palavra irónica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a vós, quando, na vida espírita, a única verdadeira, estão às vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai sobretudo que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro, e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo a quem pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem, e orai. E ainda sobre este tema,
agora é um espírito protetor que nos deixou em Lyon, 1860, esta mensagem. Meus amigos, tenho ouvido muitos de vós dizerem: como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados que morreram sem sequer terem vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Dizei aos homens amargurados pelo desespero e pelas privações que blasfemam no nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo e, vede, agora sou feliz. Aos anciãos que vos disserem: é inútil, estou no fim da vida, morrerei como vivi, respondei: a justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Às crianças que, já viciadas pelas más companhias, se perdem nos caminhos do mundo, prestes a sucumbir às suas tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temeis repetir frequentemente estas doces palavras, que acabarão por germinar nas suas jovens inteligências, e em lugar de pequenos vagabundos, fareis deles verdadeiros homens. Essa é também uma forma de caridade. Muitos de vós dizem ainda: somos tão numerosos na terra que Deus não pode ver-nos a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estáis no alto de uma montanha, vosso olhar não abarca os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê da mesma maneira. E Ele vos deixa o vosso livre-arbítrio, como também deixais esses grãos de areia ao sabor do vento que os dispersa. Com a diferença que Deus, na sua infinita misericórdia, pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Ouvia, que ela vos dará bons conselhos. Por vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal, e então ela se cala. Mas ficai seguros de que a pobre relegada se fará ouvir, tão logo a deixardes perceber a sombra do remorso. Ouvia, interrogai-a, e frequentemente sereis consolados pelos seus conselhos. Meus amigos, a cada novo regimento o general entrega uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima, reuni-vos todos em torno dessa bandeira, e dela recebereis a felicidade e a consolação. E agora, sobre este tema, vamos aqui fazer algumas reflexões sobre a caridade material e a caridade moral. Há realmente uma grande diferença entre a caridade material e a caridade moral. Porém, e referindo-nos para já à caridade material, seria caso para perguntar: este espírito, irmã Rosália, que há cerca de 160 anos nos deixou estas páginas, estará feliz com o que se observa hoje no mundo? Não estará muito triste com a atualidade de suas observações de então, que infelizmente continuam a ser realidade nos dias de hoje? Como foi possível nestes últimos 160 anos a ciência e a tecnologia terem evoluído tanto e o homem não ter sido capaz ainda de resolver um dos problemas mais pungentes da humanidade: a fome? E o que mais deve entristecer este espírito é que é sabido que o problema nada tem a ver com a falta de recursos da terra, já que em alguns países industrializados são destruídos anualmente bens essenciais que dariam para matar a fome a milhões de pessoas que morrem por falta dos bens alimentares. E isto para não falar nos gastos astronómicos com algumas indústrias, como é o caso da indústria da guerra, para a qual são canalizados recursos que seriam mais que suficientes para acabar com a fome no mundo. E por que estará isto a acontecer? Porque realmente o homem tem evoluído tanto em intelecto e moralmente parece estagnado. Porque anda afastado de Deus. Porque, tal como nos diz a nossa irmã,
Continuamos a não fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. O egoísmo, a ganância, a vaidade imperam. Infelizmente, as religiões aparentemente têm falhado nos seus intentos de ligar os homens a Deus. Precisamos fazer algo mais para que possamos resolver esse problema tão grave, que é a falta de solidariedade, que, entre outras coisas, leva à fome. Estamos vivenciando um surto pandémico, que pensamos nós deveria contribuir para uma mudança de atitude perante o próximo. Mas o que se verifica é que são muito poucos os que estão dispostos a prescindir de regalias conseguidas. No entanto, um só maior nivelamento da riqueza nos parece ser o caminho para uma maior igualdade social. Precisamos, sim, partilhar um pouco do que nos sobra com aqueles a quem tudo falta. Hoje, muito mais do que antes da pandemia, famílias existem sem recursos suficientes para que possam saciar a fome. E ajudar essas famílias é uma questão de ordem moral, com vistas à satisfação material. Que bom seria pudéssemos também nós ter o privilégio de auxiliar alguém que, embora aparentemente inferior a nós neste mundo, se mostra no outro em condições de nos ajudar a nós. E que tristeza se, pelo contrário, nos depararmos no além com os mendigos de quem passávamos na terra, virando a cara para o lado, e constatarmos que eles nos são chegados, que já foram nossos familiares queridos, e nós, que até estávamos em condições de poder ajudar, nada fizemos. Mas há também a caridade exclusivamente moral, aquela que visa respeitar e aceitar o próximo tal como ele é, deixando de fazer juízos de valor que não estamos habilitados a tecer. Contudo, e apesar de parecer um absurdo, também este tipo de caridade apenas exige de nós tolerância e indulgência, ainda que está longe de fazer parte dos nossos hábitos na Terra. Estamos a falar de uma caridade que contribua para que sejamos mais humildes, nunca colocando nossos irmãos num plano inferior àquele que nós nos encontramos. Precisamos tratar a todos de igual para igual. Não é o facto de termos mais dinheiro ou termos um curso mais qualificado que nos otorga um status social superior. Esses factos, a existirem, longe de nos transformarem em alguém superior, deveriam, isso sim, dar-nos uma maior responsabilidade no trato com os outros, de forma a irmos ao encontro das suas ansiedades. A humildade sempre nos ficará bem. A caridade sempre a devemos praticar, sem esperar elogios ou retribuição. Cumpre-nos aceitar os outros como eles são, respeitar as suas ideias, prestar atenção aos seus anseios, não guardar ressentimentos ou mágoas em nossos corações e perdoando as suas ofensas. Está em nós construir uma sociedade mais equilibrada. Quando acabarmos com o egoísmo e formos capazes de sermos mais fraternos, acabaremos com as desigualdades sociais e com a fome. E vamos continuar. Agora, com outro tema, a beneficência. E, desta feita, ao encargo de Adolfo, bispo de Argel, mensagem recebida em 1861 em Bordeaux. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Oh, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Quais as festas mundanas que se podem comparar a essas festas jubilosas, quando, representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança, porque desprovidos de pão esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras,
que como finos punhais penetravam o coração materno. Tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde momentos antes só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-te, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro. E durante o seu exílio na terra, serás para eles a consolação, o antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão, quando todos reunidos se abraçarem no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que gozei na terra. Possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Oh, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família. Quantos velhos sem uma só mão amiga para os socorrer e fechar-lhe os olhos na hora da morte. Quanto bem a fazer! Oh, não reclameis, antes agradecei a Deus e prodigalizai a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e na solidão. Colhereis neste mundo alegrias bem suaves, e, mais tarde, somente Deus o sabe. E agora é São Vicente de Paulo, em Paris, 1858. Nos diz o seguinte: sede bons e caridosos, eis a chave dos céus que tendes nas vossas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode levar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o seu coração pulsar, crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício, de uma obra de pura caridade? Se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, sempre rara. Vede a multidão de homens de bem, de que a vossa história evoca piedosas lembranças. O Cristo não vos disse tudo o que se refere a essas virtudes de caridade e de amor? Porque deixastes de lado os seus divinos ensinamentos? Porque fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração às suas doces máximas? Eu desejaria que se votasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Mas abandona-se esse livro, considerado como texto quimérico, mensagem cifrada. Deixa-se no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lê depois essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-as. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa doçura, da vossa fé, as vossas armas. Tende mais persuasão e mais constância na propagação de vossa doutrina. É apenas um encorajamento que vimos dar-vos, e é para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes que Deus permite a nossa manifestação. Mas, se quisesseis, bastaria a ajuda de Deus e da vossa própria vontade
pois as manifestações espíritas se produzem somente para os que têm olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é uma virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Sem a caridade, nada de esperar uma sorte melhor, nenhum interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não é mais do que um raio de luz pura que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele transmite à criatura. Como pretender desconhecer esta suprema bondade? Qual seria o coração suficientemente perverso para, assim pensando, sufocar em si e depois expulsar este sentimento inteiramente divino? Qual seria o filho bastante mau para revoltar-se com esta doce carícia, a caridade? Não ousarei falar daquilo que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras, mas considero a que iniciei como uma das que mais devem contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem permissão continuarem a minha tarefa. Eu vejo-os, minhas doces e queridas irmãs, no seu piedoso e divino ministério. Eu vejo-as praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que essa existência de abnegação e sacrifícios proporciona. É uma grande felicidade para mim ver quanto se enobrece o seu caráter, quanto a sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Permanecei unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. E, ainda sobre a beneficência, temos agora Caritas, mensagem recebida em 1861 na cidade de Lyon. E, conforme a informação publicada na Revista Espírita de fevereiro de 1862, quando invocado na Sociedade Espírita de Paris este espírito Caritas, ter-se-á identificado como Santa Irene Imperatriz. Assim como existiram pelo menos duas imperatrizes de nome Irene que foram consideradas santas, não temos a certeza exata de quem foi este espírito que nos prendou com mensagens de alto valor espiritual. E nos diz: chamo-me caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Fiz nesta manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho dizer-vos: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente tentei consolar as pobres mães dizendo-lhes ao ouvido: coragem. Há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão. Paciência. Deus existe e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para mim os seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que se as minhas palavras lhes tranquilizavam um pouco o coração, não lhes saciavam o estômago. Então eu repetia: coragem, coragem. E uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como para me rogar que protegesse aquele pobre pequeno ser, que só encontrava num seio estéril alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e logo sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados de sua miséria, não se atrevendo, eles que jamais mendigaram, a implorar a piedade dos passantes. Coração empolgado de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles,
e vou para toda a parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis que venho até vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo, o leito sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa aos vossos bons corações, pois se eu vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações. Eu vos digo somente: sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e muito. Eu vos convido para um grande festim e ofereço a árvore em que vós todos podeis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, tomai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que lhes arrancardes, porei todas as boas ações que fizerdes e levarei a árvore a Deus, para que ele a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos possa contar entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede intrépidos, eu vos conduzirei pela via da salvação, porque eu sou a caridade. E concluímos aqui esta nossa segunda parte. Vamos então às reflexões sobre este tema, a beneficência. Bom, podemos dizer que na próxima live também falaremos dela, mas agora vamos tentar aqui algumas palavrinhas. Ora bem, o ser humano tem tido muita dificuldade em integrar-se com Deus. Desde cedo inventou processos de adoração como se precisasse granjear-lhe a simpatia. Pensou homenageá-lo com rituais exteriores e, para tanto, construiu palácios, ofertou-lhe ouro e púrpura em forma de louvor. Por muito tempo acreditou que o Supremo Senhor quisesse dominar as criaturas pelo freio da violência. Criou sistemas religiosos de opressão, fazendo com que muitos padecessem sempre que pensassem diferentemente. Acreditou ser Deus, ávido de honrarias, e com isso não vacilou em oferecer-lhe sacrifícios sanguinolentos. E em seu nome guerreou, destruiu, cometeu desatinos e até hoje ainda comete muitos disparates em seu nome, julgando ser ele um Deus exigente. E Deus, conhecendo a ignorância humana, deliberou enviar alguém que instruísse a humanidade nos caminhos da elevação. E Jesus, o sublime governador do planeta, veio em pessoa explicar que Deus não pede adulações e nem pompas, nem vítimas e nem holocaustos. Apenas pede fraternidade a serviço do certo e do bem, para que na terra se abra, enfim, a glória e a felicidade do seu reino. Mestre Jesus respeitou as convicções dos seus contemporâneos, mas esmerou-se em ensinar a união com Deus, acima de tudo, através do socorro aos necessitados, da esperança aos tristes, do amparo aos enfermos e do alívio aos sofredores de todas as procedências. Desde então, a humanidade começou a compreender que Deus, o Pai justo e misericordioso, a ninguém exclui da sua bênção. Por isso, em todos os países, em todas as crenças, em todos os templos e em todos os lares da terra, onde realmente se pratique o Evangelho de Jesus, o culto à providência divina começa primeiro com a caridade. A caridade está ao alcance de todos e mais valor terá quando for praticada com o coração. Dar o que sobra é uma obrigação. Tirar do que nos fará falta é praticar renúncia. Entretanto, embora se prestem serviços ao próximo em locais carentes, às pessoas necessitadas, longe do núcleo doméstico, pode-se indagar: quem são os próximos mais próximos? São os familiares diretos, mas também os secundários. Quase sempre os temos à nossa volta e todos estão à espera de carinho,
compreensão e tolerância. Uma palavra, um olhar, um gesto, uma mão estendida, uma conversa reconfortante, uma visita de apoio, uma colaboração financeira silenciosa, uma ajuda em dias de penúria, um agasalho para as noites frias, enfim, 1000 oportunidades para quem se propõe fazer caridade. Que sejamos beneficentes, praticando a caridade, sempre que nos for oportuno, seja fora ou dentro do nosso lar. Gostamos muito das histórias enriquecedoras que Humberto de Campos Espírito ditou a Francisco Xavier. Do livro Luz no Lar, selecionamos mais uma dessas histórias que nos dá bem conta do valor da caridade e do que realmente é a beneficência. Esta história tem por título História de um Pão e, resumidamente, a vamos referir. Quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou de balde reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe todos os adornos. Viu ele então baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias, sob o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal, disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E porque na memória de semelhantes amigos ele não passava agora de sombra, tentou o interesse afetivo de outros companheiros da infância. Todavia, entre eles encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malcrença e de lusura. Então, Barsabás entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou a visão, arrojando nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração. E como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito se distingue a cegueira e ele vê, diante dos seus passos, um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor, nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou impulsivo ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo generoso, o funcionário angélico falou sereno. Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo em grandes sinais o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojaste nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui, em teu crédito, uma oração de louvor. E apontou-lhe a canhada estrela que brilhava à feição de pequenino disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, destes um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que destes um dia por amor e livrar-te-ás em definitivo do sofrimento nas trevas. E Barsabás acompanhou o raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar, mas, em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Jonaquim, aos 40 anos de idade. Como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor do lar. E, decorrido um ano,
Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, o espírito de amor puro, conquistara Barsabás nas leis eternas o prémio de renascer para redimir-se. Tal como nos diz Cáritas, a recompensa sempre virá para os que se comprazem no bem. O festim está à nossa espera. A árvore está carregada de flores e de frutos, que correspondem às venturas que sentiremos pelos contributos que fizermos na oportunidade de distribuir e que ajudem a atenuar a fome de uns quantos irmãos. E são com estas lições que nos deixam em reflexão que terminamos aqui a nossa live. Agradecendo a vossa presença, fica desde já o nosso convite para o próximo estudo. Até lá, votos de muita paz e até breve.